o Antigo Testamento. Vamos dar ênfase maior ao livro de Gênesis, mais detalhes no livro de Gênesis, e depois então falaremos mais por blocos. Então a gente vai demorar um pouco no livro de Gênesis, contando a história, relembrando a história de Abraão, Isaac, Jacó e até José, e depois aí a gente vai um pouco mais rápido nos livros, né? Sem ficar com muitos detalhes, como a gente vai fazer com o livro de Gênesis, para que possa a gente ter uma base da história de Israel no Antigo Testamento. Eu trouxe novamente o Novo Testamento grego, o texto grego, para os irmãos darem uma olhada aí. Quem não viu, quem viu quiser dar uma repassada. Trouxe novamente um Novo Testamento em hebraico. Ele está em hebraico português, então lembrando que o hebraico é da direita para a esquerda. Então você abre o livro como se fosse no final e vai para lá. Trouxe também o papiro novamente, para que quem não viu possa ver, quem viu possa rever. Lembrando que o papiro verdadeiro, se você amassar aqui, ele não quebra, ele não parte, então ele não vai quebrar, vai ficar uma marquinha, mas não quebra. Se o papiro for, por exemplo, de casca de banana ou outro material, se você fizer isso aqui, ele parte. Então, quando for comprar um papiro, você pergunta para a pessoa, ele é verdadeiro? É verdadeiro. Então, quando você fizer isso aqui, se não partir, é verdadeiro. Muito bem, eu quero fazer uma revisão do que vimos na aula passada. Falamos sobre a Bíblia, como que funciona a Bíblia, que a Bíblia foi produzida, foi escrita nos primeiros momentos em pergaminho, em papiro, e depois em pergaminho, sendo que o pergaminho é de couro de animal. Depois nós passamos para os chamados códices, que já era o papiro organizado, costurado no formato de livro. Então, antes do papiro, do códice, que é uma espécie de livro, que seria o primeiro livro da história, no formato de livro, isso mais ou menos no 2º século depois de Cristo. O que acontece? Não havia preocupação com ordem dos livros, já que eram rolos, eram 24 rolos para o Antigo Testamento. Porque, por exemplo, os 12 livros dos profetas menores eram um rolo só. Aqueles livros que tinham 1 e 2 eram um rolo só. E assim dá um número de 24 rolos. Como os rolos eram separados, não tinha uma ordem estabelecida dos livros. No momento em que o códice foi criado, aí os livros tinham que colocar numa ordem, porque eles foram costurados, virou um volume só e não 24 volumes, tá certo? Então por isso que tem a ordem, e a ordem que nós temos hoje na nossa Bíblia, ela segue a Septuaginta, que é o texto grego, tradução para o Novo Testamento, diferente da ordem hebraica. A ordem hebraica nós começa em Gênesis e termina em Crônicas. E esse é um códice da Idade Média, que eram bem coloridos, bem desenhados. A Bíblia hebraica é dividida em 3 partes. A primeira parte se chama Torá, que é lei ou instrução, que é o Pentateuco. A segunda parte é chamada de Neviim, profetas. Aí tem os profetas chamados Neviim, Rishonim, que são os profetas primeiros. E os Neviim, Aharonim, são os profetas derradeiros, que a gente chama de posteriores, os profetas anteriores e posteriores. E, surpreendentemente para nós que estamos acostumados com os profetas, Josué, Juízes, Samuel e Reis são chamados de profetas na Bíblia hebraica. Então eles são livros que foram produzidos por profetas ou têm um caráter profético, tá bom? Por isso estão
profetas. E Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 são os profetas derradeiros na Bíblia hebraica. A terceira divisão é chamada de Ketuvim, vem do verbo katav, que é escrever. Ketuvim são os escritos, e aí nós temos os demais livros da Bíblia, né, do Antigo Testamento, e entrando também Daniel, Lamentações, que para nós, na nossa divisão, faz parte dos profetas. A Bíblia hebraica faz parte dos escritos. Falamos das línguas, né, do Antigo Testamento. Ali temos o hebraico e o aramaico, né? Ambos escritos da direita para a esquerda, fazem parte da mesma família, né? A primeira linha aqui é hebraico, a segunda linha é em aramaico. Dissemos também dos livros que estão em aramaico, os poucos capítulos da Bíblia em aramaico, todo o resto é em hebraico. Então nós temos Esdras, temos um versículo em Jeremias, que é o 10:11, e parte de Daniel. Então parte do livro de Esdras, parte do livro de Daniel e Jeremias 10:11 em aramaico, uma língua irmã do hebraico. Então o papiro, ele é uma planta, através dessa planta que é esmagada, e então faz-se o papel, né? E o pergaminho é de couro de animal, ali também é um papiro, já na sua forma de papel, né? Da planta para o papel. E o pergaminho, então, couro de animal. Falamos também dos capítulos e versículos, né? Que a Bíblia foi dividida, o Antigo Testamento, primeiro em versículos, isso mais ou menos século X depois de Cristo. Então até o século X, os livros da Bíblia não tinham capítulo, não tinham versículo, não tinham títulos, divisões, era tudo direto. Alguns acreditam até que as letras eram todas emendadas, não tinha nem separação de letras. Por isso nós temos no hebraico 5 letras, 5 consoantes, que elas mudam a forma no fim das palavras. Então alguém entende que essa forma diferente no fim das palavras ajudava a separar. Quando você estava lendo, você via uma letra que era diferente, estava separando, ajudando a separar as palavras, mas na escrita foi encontrado, por exemplo, uma cópia que era tudo junto, tudo emendado, tá? Então não tinha vogal, não tinha capítulo, nem versículo, nem letras maiúsculas, viu? Em hebraico não tem letra maiúscula e minúscula. Então é tudo minúsculo, na verdade. Então o nome próprio é minúsculo, depois de ponto é minúsculo, então é tudo igual. Não tem separação de letra. No nosso curso aqui, eu vou aproveitar também, num dado momento, e vou ensinar um pouco do alfabeto hebraico para os irmãos, tá? Para que os irmãos tenham uma ideia de como que funciona o alfabeto. Então, a cada aula, eu vou trazer um pouquinho do alfabeto e vou, de certa forma, tentar alfabetizar os irmãos no hebraico, tá? Durante o curso, para ficar mais interessante quando vocês virem uma palavra hebraica, vocês poderem ir juntando as sílabas, vai ficar mais interessante, ó. Nosso curso. E versículo foi no século 13, né, depois de Cristo, capítulo, né? Então, primeiro versículos e depois a Bíblia foi dividida em capítulos, mas no século 13, então nós temos os capítulos. A Septuaginta, como disse, ela foi produzida entre 250 e 100 antes de Cristo, é a primeira tradução da Bíblia, feita do hebraico para o grego, lá no Egito, em Alexandria. Havia várias Alexandrias, a mais famosa era no Egito. Tinha a maior biblioteca, considerada uma das maiores bibliotecas do mundo, né, da história. Infelizmente pegou fogo, foi destruída. A Vulgata já é do século IV, final do século IV, depois de Cristo, que é a tradução para o latim. A Bíblia foi traduzida para o latim. Esse aqui seria um texto mais antigo, já uma tradução da Bíblia para uma língua, do alemão, como Martinho Lutero, mas antes dele teve algumas traduções de algumas partes da Bíblia para outras línguas, né? Falamos que a Bíblia, além de ser literatura, ela é a palavra
Deus, mas ela também é literatura. Como literatura, trouxe um pouco aqui de poesia hebraica. Então nós temos aqui Isaías 5:24, né? Que é Rolocash Lechonesh, esse sonzinho, está falando de uma palha queimando, pegando fogo, né? Um som onomatopaico, né? Que lembra a coisa. Também Isaías 10:14, né? Ufotsefe, Untsaftsef, que está falando de ninho de passarinho, está falando de passarinho, e a gente percebe na leitura um passarinho cantando, né? O F com o TS, né? Ufotsefe, Untsaftsef. Você escuta os sonzinhos como se fosse um passarinho. Estou trazendo um novo hoje para os irmãos. Queria que os irmãos abrissem Jeremias, capítulo 1, verso 11. Quem pode ler para mim? E depois o verso 12. Jeremias capítulo 1, verso 11. Pode ler. Todo o seu povo anda sussurrando, buscando pão, deram suas coisas. Jeremias 1:11. Eu veio ainda a palavra do Senhor. Está diferente. Não está em Jeremias. Está em Lamentações. Eu vi só Jeremias. Lamentações de Jeremias. Jeremias 1:11. A tradução está bem diferente. A palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Vejo uma vara de amendoeira. Uma vara de amendoeira em hebraico é shaquet. Shaquet. Verso 12. Não pode ler para nós, eu vou escrever no quadro enquanto isso. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, ele diz: eu estou vendo uma chaqueta. Aí o Senhor diz no verso 12: viste bem, Jeremias, porque eu velo. Aí velo, dá uma olhada na palavra velo em hebraico. Isso, então o que acontece? A palavra de cima é chaquete, que é uma vara de amendoeira, ok? A palavra de baixo é choquete. Se escreve igual, lê diferente. Choquete significa eu velo. Quer dizer, em português não faz muito sentido. Vara de amendoeira, eu velo. Né? Não tem nenhuma conexão, né? Mas no hebraico tem toda a conexão. Você está vendo uma chaqueta, Jeremias? Eu quero dizer para você que eu choquei. Tá bom? Então isso, nós temos de vez em quando isso na Bíblia, esse jogo de palavras através da Bíblia hebraica. Então a Bíblia é rica em literatura, mas ela é, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Pastor, aí a diferenciação vai ser pelo contexto, né? No caso, a pessoa saber se é chaqueta ou choqueiro, né? Claro, o contexto vai dizer. E agora, como a gente tem o texto massorético, que é a Bíblia com vogais, semivogais, então você viu, está escrito com O é o choqueto e com Ma é chaqueto. Aí não tem problema. Os salmos poéticos, ele está incluído nesse Ketuvim, os escritos? Isso, os salmos estão no Ketuvim, nos escritos, certinho. De modo geral, o livro dos salmos começa com os Ketuvim, os escritos. Gênesis começa a Torá, Josué começa os profetas, e aí depois Isaías, os profetas posteriores, e os salmos começam nos Ketuvim, ou os escritos. E é muito interessante porque se você pega o primeiro capítulo de Gênesis, ele trata do quê? Primeiro capítulo de Gênesis: criação pela palavra de Deus. Então a ênfase é a palavra de Deus. Josué capítulo 1, lembra lá verso 8, 9, qual que é o destaque de Josué? A palavra de Deus.
Se nós pegarmos o Salmo 1, o que o Salmo 1 destaca? A palavra. Veja que as 3 divisões principais da Bíblia hebraica destacam a palavra de Deus. Tá? Então a ênfase é a palavra de Deus. Ok? Hoje entramos então nos mapas, né? Sei que às vezes não dá para todos verem. Nós estamos entrando aqui no Gênesis capítulo 11. Quero convidá-los a abrir aí Gênesis 11. Então, ao invés de começar por Gênesis 12, né, estamos começando por Gênesis 11. Então, o que acontece em Gênesis 11? Temos uma genealogia, né? Genealogia. Muita gente pula as genealogias por causa dos nomes, a complicação de nomes. Mas as genealogias e o livro de Gênesis tem 10 genealogias. Quer dizer, você pode estudar o livro de Gênesis através das genealogias. Quer dizer, 10 divisões já do livro, 10 genealogias. Genealogia fala de vida. Genealogias são nomes. São nomes. A palavra nome em hebraico significa fama, reputação. Então, quando uma pessoa do Antigo Testamento dizia o nome, estava dizendo a fama dela, a reputação dela. Então, quando alguém dizia, o meu nome é Abrão, ele estava dizendo, eu sou o pai da altura, o pai elevado, essa é a minha fama. Mas quando alguém se apresentava como Abraão, eu sou o pai de muitos, né? Pai de nações, pai de muitos povos. Então aí mudou a fama. A Noemi, por exemplo, tinha a fama de ser doce, é uma pessoa doce. Aí ela teve que mudar-se de país, né? Já é muito difícil mudar de país, ser estrangeiro. Então ela muda de país com o marido, né? O Elimelec, o Malom e o Quilion, que eram os filhos. O marido morre, os filhos se casam, depois também morrem. Aí ela diz, não me chame mais de doce, eu estou agora amargurada, amarga. Então agora o meu nome é amarga. Então veja que há uma mudança, porque o nome é a fama, a reputação. No caso de Sarai e Sara, Sarai, segundo Davidson, Benjamin Davidson, Sarai significa contenciosa, briguenta. E Sara já significa princesa. Então lembra que a Sarai teve muita indisposição com Agar, brigas, e então possivelmente possa significar assim. Claro que na palavra Sarai tem a raiz da palavra príncipe também, já tem na palavra Sarai, mas Sara é princesa. Então houve uma mudança na reputação também de Sara. Muito bem. Então as genealogias são muito importantes. E aí vai aparecer, olha só, os 3 filhos de Noé. Quais são os 3 filhos de Noé? Sem, Cão, Jafé. Algumas versões traz Cã, né? Devia ser atleticano, né? Eu não sou atleticano, mas acho Cã mais bonito do que cão, tá? Então eu coloquei aqui cão em vez de cão, achei tudo a ver com isso, pastor. Então, mas aí no mapa nós estamos começando com Jafé. Então veja que o Jafé, nós temos aqui o Mar Cáspio, o Mar Negro e temos aqui a Espanha. Então Jafé, ele foi povoando essa área toda aqui, tá? E então aqui temos um pouco mais, e também essa região aqui, olha, conhecida como Mesopotâmia. Mesopotâmia é um apelido que os gregos deram para essa região, chamada de Sinar na Bíblia, né? Sinear, Shinar em hebraico, Sinar é a região entre rios, o rio Tigre, o rio Eufrates. Então, meso significa
fica entre Potamos, rio, entre rios, Mesopotâmia. Então a região da Mesopotâmia também foi ocupada pelos filhos, pelos descendentes de Jafé. Depois temos, aqui também, ainda falando de Jafé, apresentando os países hoje, né, esses países não existiam, aliás, nenhum deles, né, nessa época existia com esses nomes. Né? Por exemplo, na genealogia, Mitzrayim, por exemplo, Egito. Egito é um nome de uma pessoa. Então as pessoas deram nome aos lugares, por isso que a genealogia é importante. Quer dizer, cada nome ali, às vezes, deu nome a um povo, tá? A uma nação. Tá? Aí aparece o Cão, né? Que é o cão, né? Então, em grandes versões aí, aparece como cão. Em hebraico é Ram. Ram significa quente. A palavra Ram, a fama dele é ser quente. E aí o Ram ocupa a parte da África, né? Quer dizer, vai formar a África. Os descendentes de Noé, o filho chamado Cã. Ram. E vai formar também o que? Canaã. Ele não tem um filho chamado Canaã? O Ram, que tem um filho chamado Kenaã, que é Canaã, vai povoar, os povos cananeus são descendentes de Cã, ou Ram, ou Cão, para quem são os cananeus. Tu pega a África também. África e Canaã, África, e mais um pouco dessa região aqui do Sinear, ou Shinar, que é essa região aqui da Mesopotâmia também. E aí temos o Shem, que é Sem, né? Em português Sem, em hebraico Shem, significa nome. Então o filho mais velho de Noé é que vai dar origem aos hebreus, que vai dar origem também aos assírios, a vários povos, são os descendentes de Sem, ou Shem, nome, fama, reputação. Então nós temos aqui essa região Assur, né, que é Nínive, essa região eram semitas, quer dizer, descendentes de Sem. Então, também, né, aqui temos o Golfo Pérsico. Então, aí ao norte do Golfo Pérsico também eram povos semitas, quer dizer, descendentes do filho mais velho de Noé, que é o Sem, né? É conhecido como Sem ou Shem. Aqui eu trouxe, para a gente ter uma ideia, esse mapa com um mapa mais mundi, né? Que o Brasil, a gente tem uma ideia aqui, né? O Cã, essa região aqui, ó, é a região que nós estamos trabalhando aqui na história de Israel, né? Onde tem esse retângulo, né? Então, Shem também ocupa essa região aqui, ó. Elam, né? Elão, Suzã. Então, aqui também povos semitas, né? Descendentes de Shem, de Sem. Muito bem, aqui só para reforçar, né? É um mapa para trazer também alguns nomes antigos. A Mesopotâmia, que é entre rios, é Rio Tigre e Eufrates. Rio Tigre e Eufrates, aí descendo, você vindo para depois Rio Tigre e Eufrates, Jordão, e pegando aqui o Rio Nilo, essa região era conhecida como crescente fértil. Uma região, por causa da água, da abundância de águas, ou de ter água, né? Que se pensa muito na região de deserto, se plantava e havia muito verde por causa disso. A região do crescente fértil é só no delta ou toda a decorrência do Nilo? Na verdade, o Nilo é muito extenso, né? Pois é, eu acho que é mais chegando no Mediterrâneo, né? Eles chamam de crescente fértil. Né? Isso mesmo. Então, o Nilo é o rio mais extenso do mundo, né? O rio mais extenso do mundo. Muito bem. Não é o mais caudaloso, né? Mas é o mais extenso. Gente, eu não entendo geografia, professor de geografia aí, me corrijam, viu? Então, geografia não é minha área.
Então a gente está tentando ver um pouco da geografia bíblica, de tentar entender um pouco, mas eu não entendo de geografia, então me ajude aí. Eu agradeço. Aqui nós temos o Mar Negro, né? Que mais ou menos vai juntar aqui, ó, com o Mar Mediterrâneo. Aqui no Mar Mediterrâneo nós temos a história de Israel, né? Israel, na verdade, Israel começa lá em Ur dos Caldeus, a história, né? Em Ur dos Caldeus, e vai até o Egito, não é isso? Vai até o Egito. Então vai circular dentro disso aí. Ur dos Caldeus, que é a antiga Babilônia, vai até Harã e vai para o Egito. Aqui a Suméria, os Sumérios, né? De onde veio Abraão, aqui de Ur. Então, a Suméria é onde nós temos a primeira literatura da Ásia. Então, os primeiros textos literários vão acontecer nessa região onde morava Abraão, chamado Abrão. Significa que Abrão morava num lugar adiantado, morava numa região desenvolvida, próspera, e Deus o chama para ir para um lugar que ele nem sabia onde, não conhecia, não tinha a mínima ideia. Quer dizer, sair de um lugar próspero, muito avançado para a época, e deixar tudo aquilo e ir para o meio do deserto, procurando uma terra que nem sabia onde. Então isso é fé. Fé em hebraico, a palavra fé em hebraico significa confiança. Então quando Abacuque diz o justo viverá da fé, quer dizer, viverá da confiança em Deus. Então fé em hebraico é mais do que acreditar, é confiar. Confiar. Deus falou, eu vou fazer mesmo sem entender, porque eu confio nele. Porque ele quer o melhor para mim, então ele não vai me decepcionar. Então essa é a ideia. Irmãos podem continuar me interrompendo, como fizeram na aula passada, que foi maravilhoso, e a participação de vocês é fundamental. Sadraque, Mesaque e Abednego eram descendentes de Jafé? É muito difícil responder essa pergunta do irmão, porque a gente teria que fazer todo um estudo, né? Árvore genealógica, né? O Sadraque, Mesaque e Abednego já é da época do exílio, quer dizer, eles já são lá de 500 e chegando para o ano 400 e pouco, né? 586, quando Jerusalém é destruída, né? Eles são um pouquinho antes, eles foram levados possivelmente em 597, né, para a Babilônia, e a gente está muito longe disso. A gente está em Abraão é de 1950 a.C., a gente tem que fazer todo um estudo, isso é muito complexo. Essa pergunta do irmão é daquelas perguntas que eu digo, não sei, mas a gente pode tentar pesquisar, aí teria que descobrir qual que é a árvore, e é muito difícil, muito difícil. É uma pergunta talvez que não tenha resposta, tá? Mas foi uma pergunta assim, interessante. Eu trouxe essa imagem aí, lá de Abu Simbel. Abu Simbel é no Egito. Para falar que o Egito, a gente pensa de Ur dos Caldeus, né? Ur dos Caldeus até o Egito. Quando Abraão entrou no Egito, né, porque Abraão vai entrar no Egito por causa de fome. Quando Abraão entra no Egito, o Egito já tinha pelo menos 1000 anos de desenvolvimento. Pelo menos 2 vezes mais tempo que nós temos de Brasil, o Egito já tinha de desenvolvimento. Não é que o Egito é antes disso, mas ele já estava muito avançado, muito desenvolvido quando Abraão pisou o pé. Então pensa, Abraão está começando a história dos hebreus, dos israelitas, dos judeus. Quando ele entra no Egito, o Egito já é avançado na história pelo menos 1000 anos. Esse é um templo que eu visitei lá no Egito, saindo de Israel, da cidade de Tel Aviv, de ônibus até o Cairo.
eu gastei em torno de 12 horas, depois 17 horas de trem, indo em direção a esse templo aí, 17 horas de trem e mais 5 horas de micro-ônibus. E aí chegamos a esse templo, para conhecer esse templo, divisa com o Sudão. Vamos chegar no Brasil. Mais um pouquinho chegava no Brasil. Então, divisa com o Sudão. Eu trouxe para os irmãos conhecem as pirâmides, eu trouxe aqui também, né? Os irmãos terem uma ideia, né? Esse templo, irmãos, ele foi construído lá no final do templo. Você vai entrando, lá no final, na parede última lá, tem um altar do Deus da luz e o Deus das trevas. Então olha que interessante. A luz do sol entrava por esse templo uma vez por ano e iluminava esse altar do Deus, dedicado ao Deus da luz. Sabe quando que isso acontecia? No aniversário do filho do faraó. É muita tecnologia, não é não? É muito avançado. É algo que hoje, se você juntar aí os engenheiros, não sei quantos engenheiros nós temos aqui, os arquitetos e paisagistas e tudo, eu fico assim achando que a gente não conseguiria fazer isso, né? Possivelmente hoje com os computadores, com toda a ajuda do computador, pode ser que a gente consiga. Esse é o nível das construções lá no Egito. Claro, foram dezenas de anos, às vezes até centenas de anos, construindo, mão escrava, né? E tal. Mas a tecnologia extraordinária. Então, essa foto aqui com pessoas, para a gente ter uma ideia, né, da dimensão, né, o tamanho das pessoas comparado. São obras lá no Egito, sim, extraordinárias. Pastor, esse é o nome do templo. O nome do templo, do lugar, né? Muito bem. Aqui nós, a palavra Canaã, né, que é essa região aqui, Canaã ia de mais ou menos de Berseba até Amate. Então essa região aqui seria a Canaã antiga, né? Uma região bem a filha dele não curiosa, vai estar tirando a foto, que apareceu ali. Essa aqui, né? Realmente E essa outra aí? chama atenção. Eu não tenho a mínima ideia, tá? Aqui são faraós, né? E aquela lá, que aquela outra destruída? Foi Deus que não terminaram? É bastarda, aquela bastarda foi tirada da família. Também não conheço. Não conheço a história, só tive lá, vi um pouco. O que me chamou a atenção mais foi essa questão da tecnologia, né? Mas não tenho esse conhecimento, infelizmente, para responder. Na verdade, embaixo ali, parece a cabeça dela. Parece que ela Caiu, parece que ela se colocou, né? É verdade, eu observar. Então, essa parte me faltou curiosidade, né? De ficar perguntando. Vamos voltar lá, né? Vamos lá. Vamos voltar lá, né? Volta lá. Fazer a excursão. Faz uma instrução aqui, pastor. Não, podemos retomar? Então vamos retomar. Então Canaã, né? Aqui nós temos Elat, né? Elat aqui é o Mar Vermelho. Elat é por onde a rainha de Sabá entrou para visitar Salomão. Aqui tem um observatório, né? Tem um grande aquário, né? Que na verdade é o Mar Vermelho, né? Você entra, você tem um mar diante de você. Então, geralmente as excursões para Israel não fazem Elat, porque fica longe de tudo. Fica longe, já divisa lá com o Egito, mas já numa região mais distante do turismo, né? Do turismo. Então, indo a Israel, Elat é uma... se você vai de excursão, pede um dia de folga para ir a Elat, vale a pena conhecer.
tamanho, né? Nós temos ali, quem pode ler para nós? Em voz alta. 250 quilômetros de comprimento de Berseba até Dan. 9.654 quilômetros quadrados, mais 6.436 quilômetros quadrados. Ou seja, o total da Transjordânia é 16.090 quilômetros quadrados. Já juntando tudo, né? Que é mais ou menos um pouco maior que o Sergipe. Eu podia ter trazido o mapa, esqueci de trazer o mapa do Brasil, o Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Mas a promessa é bem mais extensa, né? Eu vou mostrar para os irmãos. Aí largura, tem uma largura 64 quilômetros de largura média e 87 de largura máxima. De Gaza ao Mar Morto. Gente, os nomes dos lugares que a gente tem, por exemplo, Mar Morto, Mar Vermelho, eles têm outros nomes na Bíblia. Eles são conhecidos por outros nomes, tá? O Mar Morto, por exemplo, é Mar Salgado, também conhecido como Mar da Planície, né? O Mar Vermelho é o Mar de Juncos, é o Rio Jordão, é Jordão mesmo, né? Jordão em hebraico significa aquilo que desce, ele vem quase que em linha reta, né? De norte a sul. Aí nós temos a chamada Transjordânia e Cisjordânia, quer dizer, Transjordânia além do Rio Jordão, e aí seria incluindo essa parte que daria, né, esse tamanho todo, e a Cisjordânia aquém do Jordão. Capítulo, nós falamos no encontro passado que o capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 11 trata da história dos começos, a história dos princípios. Gênesis tem 10 genealogias. Surpreendentemente, qual que é a primeira genealogia do livro de Gênesis? A gente já diria de cara sem pensar, Adão. Isso. E não é. Então vamos abrir Gênesis 2:4. Por isso que nos surpreende. Gênesis 2:4. É bom a gente ver as diferentes versões. Lembra a importância das versões da Bíblia? A gente viu na aula passada. Então, quanto mais versão, mais diversão, né? Fica mais diverso e mais interessante. Gênesis 2:4. O que ele diz aí? Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Isso, na versão do irmão Eustáquio, esta é a gênese, é a genealogia, é a mesma palavra genealogia das 10 genealogias, é a única genealogia que não é de pessoa, a genealogia do céu e da terra. Então, Gênese significa também nas outras versões, vamos ouvir as outras versões, só essa palavrinha, origem. Essa é a história da História da origem. Foi assim que o céu e a terra foram criados, quando o Senhor Deus fez o céu e a terra. Isso, então na versão da irmã até dispensaram a palavra origem, né? E essa palavra origem, genealogia, gênese, história, é muito importante. Porque essa primeira genealogia, que é dos céus e da terra, significa tudo que há no céu, tudo que há na terra, foi criado por Deus. Quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, só por curiosidade em hebraico, já que a gente está falando de hebraico, a gente vai aprender o alfabeto hebraico aqui, então esse versículo primeiro em hebraico é Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz. Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz. No princípio, então a Bíblia começa no princípio. No princípio de quê? Gênesis é uma palavra grega. Origem, história, nascimento, começo, né? Então é grega. E Bereshit é em hebraico. Muito bem. Capítulo 12 ao capítulo 50, história dos patriarcas e das matriarcas.
Quem são os patriarcas de Israel mais famosos? Abraão, Isaac, Jacó. E as matriarcas? Sara, Rebeca, Raquel, Leia. E mais as outras, né? Tem outras. Tem ali a Aí tem. Agora tem as duas, né? Que a gente não vai. Bila e Bila. Isso, Bila, né? Que é uma delas, né? Muito bem, então a gente vai esquecendo, né? Vai esquecendo. Mas eu vou fazer um teste aqui com os irmãos. Eu vou, sem os irmãos consultarem a Bíblia. Vou arriscar, hein, pastor? Vou arriscar. Sem o irmão consultar a Bíblia, eu vou exagerar eu acho que não precisava nem exagerar, mas eu vou exagerar, porque estou com medo de perder meu papiro. Se o irmão ou a irmã disser, pode até perguntar para um outro irmão aqui, me disser 3 nomes dos filhos de Ismael, eu te dou esse papinho. E ganhei de um pessoal lá sem consultar, tá? Não pode ser 3 nomes. 3 nomes. Quem? Ismael. Filho de Ismael. Dois nomes dos filhos de Ismael. 2. Amalek é um. Não? Então o que acontece? Se eu pedisse aqui, e vocês podiam consultar um ou outro, mas não a Bíblia. Se eu pedisse aqui para os irmãos me dê 10 nomes, não vou pedir nem os 12, me dê 10 nomes dos filhos de Jacó, eu tenho certeza que um irmão sozinho me dava o nome dos 12 e mais a filha também. Fala, não, meu pai é o nome da filha junto, não é verdade? Ismael, que é irmão do Isaac, a gente não sabe o nome de um. Sabe quantos filhos que Ismael teve? 12. Estão em Gênesis. A gente não sabe o nome de um, de Jacó. Se vocês me pedirem o nome dos 12, falar, pastor, nós vamos te dar um carro. Se você me der o nome dos 12 dos filhos de Ismael, eu vou perder o carro. Eu que estou perguntando para os irmãos. Para dar os 12 assim, eu vou passar a ter, para os irmãos terem uma ideia. Não é interessante? Então me traga no próximo domingo o nome dos 12 filhos de Ismael, dizer agora. Ismael não foi importante. Deixa para domingo. Decorado. Deixa para domingo. Muito bem. Isso foi só para provocar os irmãos. E, irmãos, todo lugar que eu tive, eu fiz isso. Aí eu tinha um livro de hebraico, já está esgotado. Eu ofereci o livro. Eu já ofereci o livro para turmas inteiras, vocês não precisam pagar um centavo. Turmas de teologia. E se a gente for, de repente, a um encontro de pastores e fizer o mesmo, também não vai dar certo, né, pastor? A gente não tem. A gente ama todo mundo, não é verdade? Mas o nosso amor por Israel é tão grande que a gente se concentra em Israel e se esquece dos árabes, né? Os árabes são amados por Deus, como Israel é amado por Deus, como nós, que não somos nem árabes nem judeus, somos amados por Deus. Vocês sabiam que lá em Israel tem times de futebol de árabes e judeus? A gente não sabe disso, né? Que árabes e judeus convivem bem lá em Israel. A gente só conhece o lado da guerra, da rivalidade, mas não conhece o lado, às vezes, da proximidade de árabes e judeus e amigos, né? Por exemplo, tem um professor, vou passar para o irmão, tem um professor lá na Universidade de Lanter, na Inglaterra, 2 professores. Um palestino e um judeu, que é rabino, o rabino Dan Sherbot. Eles escreveram um livro juntos, eles são professores da mesma universidade, escreveram um livro juntos, um defendendo o lado dos palestinos, outro defendendo o lado dos judeus. Um diálogo, quer dizer,
conseguem dialogar. A gente dialogar às vezes é muito difícil. Você dialogar, por exemplo, agora, vamos pensar aí, futebol, por exemplo, né? Semana que vem tem uma final, né, de campeonato mineiro. E talvez dê Atlético e Cruzeiro, e aí você vai dialogar, já tem dificuldade. Agora, dialogar sobre povos que vivem em rivalidade também, eles dialogando entre si, a gente tem que agradecer a Deus que existe ainda esperança para o mundo. Esperança para o mundo. Tá bom? Quem que seria o autor do livro de Gênesis? Foi Moisés? Então, tanto Gênesis quanto o Pentateuco como um todo é atribuído a Moisés. Por tradição, Moisés escreveu também o Gênesis. Isso. Então seria escrito por Moisés. Liberais vão dizer que não. Que Moisés, alguns liberais vão dizer que Moisés não escreveu nada do Pentateuco. E alguns mais radicais, dentre os liberais, vão dizer que Moisés nem existiu. Portanto, tem um deserto, não é? Moisés teve todo o tempo para escrever, toda a condição, foram anos. E as condições climáticas dele. Teve condição. Lembra que os manuscritos eles eram copiados e recopiados, né? Então ficou bem escrito. Tempo ele tinha, né? Tempo e condição, né? Moisés foi criado para ser um faraó, né? Tinha toda condição. Agora, Moisés escreveu todo o Pentateuco? A gente sabe que não. Não precisa de ter escrito tudo para que o Pentateuco não seja dele. Se ele escreveu parte do Pentateuco, e eu disser que o Pentateuco é de Moisés, sem problema. Por exemplo, o livro dos Salmos. São 5 livros. 5 livros dos louvores. O Pentateuco são os 5 livros da lei, da instrução. Os Salmos são os 5 livros dos louvores. Quando a gente fala em Salmo, qual é o nome que vem à nossa cabeça? Davi. Então os Salmos são de Davi. Se você disser os Salmos são de Davi, sem problema nenhum. Davi escreveu todos os Salmos? Não, a gente sabe disso porque os Salmos dizem isso para nós, né? Tem vários Salmos anônimos. Abram aí, por favor, Salmo 72, verso 19. Se não for 19, a gente vai achar. Salmo 72, 19. O versículo da minha cabeça. Seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra. Isso, então verso 19 do Salmo 72 termina o Salmo 72 e termina um dos livros do Salmo. Então todo o livro do Salmo termina com essa, a gente chama de doxologia. Agora veja o verso 20. Então aqui as orações de Davi. Findam-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Findam-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Agora dá uma olhada, quem escreveu o Salmo 72? Salomão. Num Salmo de Salomão está escrito no final dele que terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. O que esse que escreveu essa explicação está dizendo? Todo esse livro atribuímos a Davi. Independente de ter outros autores, Davi é o grande nome. O maior músico de Israel. Quando a gente fala em Pentateuco, qual é o nome que vem? Moisés. Moisés é o nome. Então Moisés é o nome do Pentateuco, Davi é o nome dos Salmos. Moisés escreveu todo o Pentateuco, pelo menos uma parte ele tem certeza que ele não escreveu. Qual que é a parte que ele tem certeza absoluta que não foi ele que escreveu o Pentateuco? Depois que ele morreu. Depois da morte dele. Tem escritos lá no Pentateuco depois que ele morre. Falando da própria morte dele, explicando. Como o morto não pode escrever na nossa concepção, mesmo na concepção espírita, o morto não consegue escrever, né? Ele precisa do vivo para escrever, né? Psicografia. Vocês estão percebendo? Para o Machado de Assis, sim, na literatura é possível, né?
o morto contar a sua história. Ô, pastor, no caso do 72, o título escrito Salmo de Salomão, ele faz parte do original, né? Esse títulozinho, Salmo de Salomão, não pertence ao Salmo quando foi escrito, mas é muito próximo do que está escrito. Foram colocados mais ou menos para identificar a autoria. Aí, só que esse de pode ser também para. Essa mesma letra pode ser de Salomão ou para Salomão. Então tem as duas possibilidades, tá? Muito bem. Genealogia de Sem. Por que eu trouxe a genealogia de Sem, de Shem? Porque ela é muito importante para nós. Nós temos aí, ó, no verso 14, o que aparece? Éber. Éber é que vai dar origem aos hebreus. Então vamos dizer que o primeiro hebreu, assim, o nome estaria em Éber. Olha, quem que é Éber? Bisneto, né? Bisneto de Sem. E quem que é Abraão? Tem um irmão chamado Naor e Arã, no verso 24, em relação a Sem. É a 9ª geração. Então Abraão é a 9ª geração do filho mais velho do Noé. E nessa geração, nessa genealogia, temos Éber. Éber é o hebreu. O que é hebreu? O que é Abraão? Abraão, quem é chamado de hebreu pela primeira vez é Abraão, tá? Não é o Éber. A gente entende que Éber possivelmente deu origem ao nome Abraão. É o hebreu, né? Hebreu significa aquele que atravessa de um lugar para outro. O hebreu é aquele que atravessa de um lugar para outro. A gente falou aqui de Ismael, depois a gente vai falar um pouco dele, aí domingo que vem os irmãos vão trazer os 12 nomes, né? O irmão já vai trazer os 12 nomes dos filhos de Ismael. Dependendo da oferta. Decorado, já com a frente, inclusive. Já sei. Muito bem. Os árabes, né, que vêm de Ismael, eles não ficaram escravizados, não ficaram confinados a um país, no caso o Egito, não ficaram lá 430 anos. Então os árabes tiveram muito mais tempo de se desenvolverem do que os judeus, do que os hebreus, israelitas, conhecidos hoje como judeus, né? Então, porque os judeus ficaram ali, confinados, e depois como escravos mesmo no Egito, e os árabes, Ismael, 12 príncipes, né? E ele foi também muito abençoado por Deus. A gente vai ver um pouquinho sobre isso, e com os nomes também dos filhos de Ismael. Abraão, Naor e Arã viviam em Ur dos Caldeus. Só que um deles morreu. Vocês lembram qual foi? Antes de Abraão sair de Ur dos Caldeus, um dos irmãos morre, que é o pai de Ló, que foi o Arã. Isso? Ele morreu. O pai de Abraão, no capítulo 11, diz que o pai de Abraão é que toma a iniciativa de levar a família para Canaã. O que isso pressupõe, né? Aí ficou isso na minha cabeça, que Deus chamou a família toda, chamou inclusive o Terá. Só que o Terá levou o Abraão, levou o Ló, não fala que leva o outro filho, nem a esposa do outro filho, que é a Milca. Não diz nada no texto. Se eles ficaram em Ur. E aí eles foram para Arã e Terá morreu lá em Arã. Morreu lá. O irmão de Abraão morreu lá. E aí o irmão de Abraão morre lá com ele? Terá, no caso. Terá é o pai. O irmão Arã morreu lá em Ur, né? E o pai morreu em Arã. E aí Deus, no capítulo 12, que a gente vai ver aqui, verso 1, Deus chama Abraão de novo. Tinha uma segunda chamada. No capítulo 15 de Gênesis, fica muito claro que Deus chamou Abraão quando ele estava em Ur dos Caldeus. Mas lá no texto, a gente não vê isso. A gente vê quem está tomando a iniciativa é o Terá. É o pai. Interessante. Então,
O Abraão então convenceu o pai, né? Ou Deus chamou a família, o pai. Mas depois ele não mandou sair da terra da parentela dele, ele chamou só ele. Sim, a parentela, o que é a parentela? A parentela no texto hebraico, ela é muito ampla. Seria a família dele. É a família mesmo. Só que o que é família no contexto do Antigo Testamento antigo? Família é o pai, a mãe, os filhos, os tios, os primos, avô, avó, aí tinha escravos, juntava tudo. A família era muito grande. Famílias que viviam no contexto de famílias nômades, né? Tinha que ficar migrando por causa de água e tudo, né? Eram muito grandes. Quando que a família vai reduzir? Com a questão da cidade. Claro que Abraão saiu do contexto de cidade, né? Saiu do contexto de cidade. Depois é que ele vira nômade, né? Então, no contexto de cidade, a família diminui. Porque na cidade as casas são pequenas, você não dá para trazer a sogra, o sogro, trazer todo mundo, né? E aí reduz os filhos, diminui a família. Então, se você consegue sair do meio da sua parentela, quer dizer, ainda que você leve alguns com você deixou. Quando ele levou o sobrinho, ou no caso levou o pai, né? Ou o pai o levou de Ur até Arã, não teria problema nenhum. Deixou a parentela maior, deixou tios, deixou primos, né? Então tem essa questão aí, né? Sai da tua terra e da tua parentela. Eu vou levar meu sobrinho, não tem problema. É o sobrinho, que é parente. Mas já teve quem defendesse que a coisa só começou a andar quando se livrou de todo mundo, até depois que o Ló saiu da vida dele, que ele começou a realmente cumprir o propósito de Deus com ele. Assim, mais efetivamente. Sim, mais efetivamente. Quando você fica muito agarrado, e ele estava tão agarrado à família quando ele sai de Ur, que nem o texto de Gênesis 11 diz que foi ele que tomou a iniciativa. A iniciativa foi do Terá. Isso é interessante. A gente tem que estar disposto realmente a desapegar. Até por submissão também, né? Submissão ao pai dele. Submissão. Uma empresa tão importante, o pai dele tomou a frente. Tomou a frente. Isso é interessante. A história diz, a história judaica, né? Há um ponto judaico que diz que o Terá era comerciante. E ele comercializava imagens, estátuas, deuses, divindades. E aí, num certo dia, levava o Abraão com ele. Abraão, né? Chamava Abraão nessa época. Levava Abraão, o menino Abraão, com ele. E o menino Abraão, um dia ficou, o pai teve que sair do comércio e deixou o menino, o adolescente, cuidando do serviço lá, de vender as imagens. Só que sabe o que é menino, né? Quebrou tudo. Né? Por exemplo, barro, é legal quebrar coisa assim, né? Quebrou um, gostou, aí foi quebrando, quebrou tudo. Deixou um, ficou um, que chega um, né? Agora que cai em si, né? Meu pai e tal. Deixou. Aí quando o pai chega, e o pai fica desesperado, porque perdeu, pensa o estoque, né? E um prejuízo terrível para o pai. Aí, filho, o que aconteceu aqui? Aí o Abraão diz o seguinte: pai, os deuses começaram a brigar entre si. E esse maior aqui, ó, destruiu todos. Deu uma saída. Esse grandão aqui destruiu os demais. E aí, com isso, dá-se a conversão do Terá. Aí ele cai em si. Sabia como foram as imagens que lutaram, né? Mas aquilo ajudou a que ele entendesse que aquelas imagens não eram Deus. Né? E aí ele sai, né, de Ur para Arã. Então essa experiência, que é um ponto judaico, possivelmente possa ter acontecido, levou Abraão, o pai de Abraão, a se converter ao Deus Criador, possuidor dos céus e da terra. E talvez por isso ele sai com o filho, com a família, para Arã. Tá bom? Então, Posso fazer uma pergunta curiosa dentro desse contexto? Por favor.
Porque a gente entende o seguinte, ok, a história mesmo assim de relacionamento com Deus começa a partir dali, de Deus com o povo, assim, antes Noé, dilúvio, aquela parte toda, né? Isso. Mas essa consciência que Terã tinha, será que ainda continuava em função da tradição de ser contado de pai para filho, filho para neto? Porque, por exemplo, não tinha ninguém pregando lá, não tinha nenhum evangelista batendo de porta, nenhum testemunho de... Enfim, não tinha lá ninguém batendo na porta e falando, Senhor Criador e tal. Então ainda essa possibilidade seria exatamente dessa tradição deles de participação para filho, né, e tal. Que acredito que continuou, obviamente, de Noé, ele continuou passando para os filhos, né? Ele foi a turma toda. Você lembra que a Bíblia diz lá em Gênesis, logo no início, que a família, os filhos de Adão, quando chega no 7, é que eles começam a invocar o nome de Deus. Isso. Então, é uma tradição que através da linhagem de Sete, havia quem invocasse o nome de Deus. Mas, por exemplo, a linhagem de Caim, tudo indica que ela se desviou. Certo. E lembra então que nós estamos, a história da humanidade está começando. E aí, o conhecimento de Deus, passado de pai para filho, moralmente e tal, era bem limitado. A verdadeira história começa a partir de Abraão. A verdadeira história bíblica começa a partir de Abraão. É a história dos hebreus a partir de Abraão. O povo, Abraão, que vai formar um povo e tal, a partir de Abraão. Está correto. Se vocês lembrarem, a Raquel, por exemplo, ela leva os ídolos do pai, não é verdade? Sim. E a Raquel é parente do Abraão, de todo mundo, não é verdade? Sim. Eles ainda tinham os deuses. Aliás, Israel se envolveu com deuses a história praticamente toda, especialmente quando estava em Canaã e quando eles vão possuir a terra prometida, especialmente o Deus Baal. A gente vê isso o tempo todo. E outros deuses. Então, esse envolvimento com divindades, isso é muito antigo e perdura até hoje. Então, por isso que a gente tem que pregar. Mas Paulo diz, prega a tempo e fora de tempo. Aí no caso, então, era porque quando essa possível consciência que ele teve de conversão ali, em função dessa mensagem que continuou acontecendo em vocações. E também nós temos que entender que Deus se faz ver, né? Se mostra, a questão da revelação, né? Tem todo esse processo. A questão da influência, né? O povo de Israel sempre sofreu muita influência. Isso, influência de outros povos. Nós somos influenciados, né? É natural. Não. Eu não sei se seria o momento, se seria para os outros capítulos do ensino, mas eu gostaria, professor, tem muito pensamento, de dizer o seguinte, por exemplo, eu conheci lá no Rio de Janeiro um judeu, ele tinha um orgulho de mostrar para a gente um mapa ali da Palestina, né? Então ele punha aquela bolinha vermelha lá em Israel e falava aqui, ó, todos os outros aqui são nossos inimigos, ninguém pode com a gente, né? Então, agora, recente agora, né, eu recebi ontem um vídeo da minha arma, né? Em outras palavras, da minha arma aconselhando o mundo, não é brigar conosco não, porque nós somos desse tamanhozinho, mas resolvemos qualquer parada, nós somos a potência, tal. Deus nessa história, entendeu? Como é que realmente Deus continua hoje, apesar desse concurso, e a gente vê que ele é até temente a Deus, muito temente a Deus, mas eles não aceitam Jesus. Eu estava falando, ele falou, agora na hora que eles vinham, eu estava falando, é um povo religioso, extremo e tal, mas que não aceitam o Messias, estão esperando o Messias. Então isso, para mim, quer dizer que estão perdidos mesmo, entendeu? Salvação foi perdida, mas no entanto, Deus parece que continua protegendo aquele povo nessa situação, porque eles estavam daquele tamanhozinho, né? Eu não sei se o senhor preferia mais para ele Deus é indivisível. Como para nós, é o Pai, Filho e Espírito Santo,
Para ele, Deus é um só. Tanto é que ele não usa a palavra Deus, né? Eles querem ter uma coisa com S, né? Ele não usa Deus por causa que acha que é idolatria. Então, a gente entra nisso mais para frente, mas de qualquer forma, a palavra do irmão também é importante, a concepção de Deus, a concepção cristã, ela deu um passo à frente em direção a Jesus como sendo o Messias. E também dentro do judaísmo, há vários grupos de judeus que deram esse passo também, rumo a Jesus como Messias. Então, os judeus acreditam no Messias tanto quanto nós acreditamos no Messias. Então, o judeu sempre acreditou no Messias, desde a época que o Messias começou a ser pregado, né, essa figura do Messias. Só que a maioria dos judeus hoje não aceita que Jesus Cristo, né, seja o Messias. Eles estão aguardando. Então tem vários judeus que já aceitam e grande parte dos judeus que não. Mas é uma nação abençoada por Deus. Abençoada por Deus. Isso a gente não tem dúvida, não tem dúvida. Porque tem temor de Deus. E como disse o irmão aqui do seu lado, a concepção de Deus para eles, né, de um modo geral para o judeu, ele é indivisível, né? Ele é uno. E para nós, cristãos, Deus é triuno, 3 em 1. É um só Deus, não tem 2 nem 3 deuses, é um Deus só, também para nós, como para os judeus. Só que para os judeus, o Deus, além de ser o único Deus, ele é um. Então, se você perguntar, por exemplo, um judeu messiânico mesmo, há grupos de judeus messiânicos que não aceitam a Trindade. Então, ele vai dizer para você o seguinte: se você perguntar, o Espírito Santo é Deus? Ele vai dizer, não, mas Deus é Espírito. Deus é Espírito, mas você não separa o Espírito como Deus. Jesus é Deus? Não. Jesus é o Filho de Deus, é o enviado de Deus, é o Messias, mas ele não é Deus. É uma concepção diferente do cristianismo. A questão de salvação é muito complexa, porque para nós, a gente tem já um estereótipo do que é ser salvo. Basicamente assim, vem para uma igreja evangélica, o pastor prega, levanta a mão, não é mais ou menos isso? Está salvo, se tornou membro de uma igreja, está garantido. Mas qual que é a concepção de salvação para Deus? Se a gente for lá em Deus, né? Vou dar um exemplo, irmão. Atos capítulo 19. Se não for 19, os irmãos me corrigem, que está todo mundo com Bíblia. Atos 19, que nós temos a história de Cornélio. Não é 19, não é? Não, era Cornélio. Eu viajei muito, 19 já está lá em Paulo, está muito longe de Cornélio. É anterior. Nossa, isso. 9 é a conversão de Paulo. É 9 a conversão de Paulo. Centurião, 10 mais 9, 19. Falou, então, é claro, capítulo 10. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos conta uma história para nós de um homem romano. E o que ele fala desse homem romano? Que as orações dele, ele era temente a Deus, ele dava esmolas, fazia jejum, dava esmolas, né? jejuava. As orações, Deus apareceu para ele em sonho. Gente, Deus não aparece para qualquer um, né? Apareceu para um que não era da nossa igreja, não era batista, não era cristão, é um romano que não tinha ideia nem quem era Jesus. Ele não tinha ideia. Tanto é que Pedro vai ter que ir lá depois, vai sair lá de Jope, e Pedro vai sair contrariado, os irmãos conhecem a história, para falar para esse moço. A oração dele é ouvir. Deus falou: olha, as esmolas que você dá, o bem que você faz para o pobre, isso me agrada de um tanto. Faltou falar o ai para Deus aqui. Então, Deus está perto da gente. Deus está perto da gente, né? Vocês estão entendendo? É um conceito diferente do nosso, de salvação, né?
Mas mesmo assim, ele teve que ouvir falar de Jesus. Isso, aí eu ouvi falar de Jesus. O objetivo principal da salvação que é Jesus, ele teve que aceitar. Quer dizer que Aí o que acontece? Na verdade, ele já aceitou Deus, né? Justamente. Antes de Pedro ir lá. Porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado. Isso, exatamente. Isso que eu estou falando aqui, irmãos, é um pouco polêmico. Mas quando a Bíblia diz que não há outro nome que possa salvar, a Bíblia está corretíssima, a Bíblia sempre está correta. Quem salva é Deus, através de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi entregue antes da fundação do mundo. Então Deus, o Deus triuno para nós cristãos, Deus triuno, Ele já programou a salvação antes que o ser humano caísse, antes que existisse. Porque Deus vê tudo, Ele é onisciente. Então quem salva é Deus. Então não tem salvação fora de Deus. E Deus salva através do Filho. Através do Filho. Só que nós fomos criando regras. Como que é esse salvar através do Filho? Ele tem que virar membro de igreja, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Para Deus vai muito mais do que isso. Quer dizer, Deus salva pessoas que não são de igreja. Deus salva pessoas que não são. Então o irmão está citando aqui um dos ladrões lá na cruz, né? Não era de igreja. Então Deus salva através do seu Filho na eternidade. Tá bom? Gente, tem uma outra coisa curiosa, isso mexe com a gente, né? Conversão daquele leproso. Teve um leproso na Bíblia que se converteu, um famoso, que era sírio, chamado Naamã. Aquele texto não surpreende demais, né? O que o Naamã fala com o profeta? Profeta, eu sou o assistente principal do rei. Continuar botando a mão embaixo da coxa. Quando o rei entra lá no templo de Dagon, eu que entro com ele. E o rei, ele precisa do meu braço. O que o profeta falou com ele? Deixa isso, menino, arruma outra profissão, larga isso. Foi isso que o profeta falou? Não. Vai em paz. Que dia que eu falaria isso, né? Por causa da minha concepção. A concepção do profeta era diferente da minha. Eu falaria com ele, ó, deixa esse negócio de trabalhar para o rei, não vai fazer isso não. Você vai entrar no templo e ainda você vai... Você vai falar, olha, eu temo ao Deus Criador. Você teme ao Deus Criador? Você está de parabéns. Vai para a sua profissão em paz. Vai em paz. É uma concepção diferente. Isso mexe com a gente, irmão, sabe? Esses textos, essas histórias. A gente não quer nem ficar mencionando. Pastor, tem um testemunho recente de uma pessoa que se converteu na Lagoinha e ela era coreógrafa de boate, de casa de espetáculo. Sim. Ela se converteu. O responsável pela célula dela na igreja não falou, ela falou, mas se eu parar com isso eu vou ficar sem. Eu falei, não, continua lá. Pode continuar lá exercendo a sua função. No momento certo Deus vai agir. E Deus agiu no momento certo, depois você chegou e ela parou com aquilo. No momento certo, Deus vai agir. No momento certo, Deus vai agir. O complemento de salvação. Isso. A salvação está fora disso. Mas a santificação, sabe? Então a gente não pode misturar uma coisa com a outra. Ser santo é uma coisa, ser salvo é outra. Deus salva as piores pessoas. E nós todos somos exemplos disso. Nos salvou. Mas a gente era bonzinho, né? Não matava, não roubava, não prostituía. Então não precisava de salvação, não. Mas salvação é um outro assunto e eu também não sou especialista em salvação. Mas sou salvo. Olha só. Abraão, ele vai sair daqui, né? De Ur dos Caldeus, em direção a Harã. Gente, existe Harã e existe Arã. Arã é Síria em hebraico. Então ele vai para Harã, acima da Síria.
Veja que a antiga Síria, né? Os assírios, tanto de Nínive, ele vai para Harã. Depois, claro, ele vai passar por Harã, né? Porque ele vai, quando Deus o chama, o pai morre aqui em Harã, ele vai descer, vai passar isso tudo aqui, passa pela Síria, por Harã, e aí Damasco, né? E aí ele vem até Canaã, cidade de Siquém. Aí ele mora em Siquém. Mas depois tem uma fome, e com a fome o que acontece? Ele vai para o Egito. Ele recebe a promessa estando em Siquém. Ele está aqui em Harã, que Deus o chama. Capítulo 12, verso 1, ele está em Harã. Ele vive fala que esta terra eu te darei. Isso. Ele estava em Harã. Estava em cima. Ok. Aí ele desce e vai habitar em Siquém. E depois, com a fome, ele vai para o Egito. Conta aquela mentira, né? Gente, algo seríssimo, olha só. Ele entregou a esposa para o harém do faraó. Entregou. E ela, né, por amor a ele, tudo de submissão, aceitou. E ele fez isso uma segunda vez, e lá na segunda vez, entre os filisteus, ele disse que era um combinado entre os dois, onde chegasse. A Bíblia conta esses dois episódios, mas pode ter acontecido mais de duas vezes. Duas vezes a Bíblia contou para a gente. Foi por um bom tempo, né? Um bom tempo. Exatamente. Depois ele vai para Berseba. Ele é o pai da fé, mas ele faltou fé aí, né? Sim, isso que é mostrar, que é maravilhoso. Deus nos aceita como somos, vai nos transformando no momento certo. Como transformou Jacó depois, nós vamos ver a história de Jacó, que é maravilhosa a transformação de Jacó. É extraordinário. Tá? Quanto tempo, pastor, demorou Ele também é chamado pai da fé. É muito tempo, viu? Porque aqui nós temos mais de 1.000 quilômetros de distância, se for pensar, pensar naquela época com animais. Então, eu não sei calcular isso. Mas foi exaustivo. Irmãos, olha o que acontece, a história de Israel começa aqui, ó. Não é isso? Vai parar aqui, não vai? Fica aqui 430 anos no Egito. Depois Israel vai voltar para onde? Vai lá para Canaã e tudo, aí vai ter o período da conquista, o período dos juízes, o período dos reis. Depois eles são levados pelos babilônios para onde? Tá, entendi. Olha que interessante, ó. Foi e voltou. Agora vem cá, pastor, cadê o Eufrates? Também está aqui. Quando ele recebe, quando ele realmente estava em Canaã, ele estava em Canaã quando ele recebe a promessa. Não é isso? Já está em Canaã, isso. Aqui é Canaã. Essa região é desde lá de baixo. Aqui Canaã vem mais vezes até por aqui, né? O Eufrates não. Ele está aqui, Quando ó. ele recebe a promessa, ela Recebe pega o Eufrates assim, né? Está aqui. Aí a promessa, irmãos, da terra de Israel é daqui, ó, do rio Nilo até o Eufrates. Quer dizer, mais ou menos, eu vou mostrar no mapa. Aqui está Canaã, né? Siquém, onde ele morou. Ele foi para o Egito e volta para Ur. Aqui para a gente ter uma ideia, né? De novo, do Brasil em relação a essa região. Aí a gente entra em Gênesis 12. Gênesis 12, 1, disse Deus. E aí em seguida Abraão partiu. Deus disse, Abraão partiu. Aos 75 anos, para Siquém. E Siquém tem um carvalho famoso chamado Morê, né? O carvalho de Morê. Morê significa professor. É um carvalho do professor, do mestre. Os cananeus são descendentes de Cã, que aparece aí. Então, assim, uma ideia do carvalho. É só para ratificar que era 75 anos mesmo, né? Isso, Não é assim, menos anos, né? Não, é 75
75. Ele era um senhor, né? Ele viveu bastante, né? O Siquém está aqui, ó. Siquém está aqui. Então ele morou em Siquém, depois ele foi para o Egito. O versículo 1 do 12 fala: olha, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí o pai dele foi junto? Isso lá em Ur dos Caldeus, né? Quando ele estava indo em Ur dos Caldeus, no capítulo 15, o texto vai ser claro, dizer que Deus chamou Abraão lá em Ur, não foi lá em Arã. Em Arã foi um segundo chamado, né? Diz assim. O pai foi junto, é o que o irmão falou. Ele teria que se desapegar mais e confiar mais em Deus. E aí quando ele desapegou, né, lá em Arã, as coisas começaram a funcionar. E mesmo Ló, depois ele se separa de Ló, né, mais para frente, e as coisas vão funcionar melhor. Então, pastor, sobre o que o irmão falou ali sobre Israel continua no propósito de Deus, porque Deus tem propósito para se cumprir com a nação de Israel. Sim. E sobre a proteção dele, se a gente for ver as guerras recentes que Israel enfrentou, no dia seguinte, após não reconhecer Israel como nação, o Egito atacou Israel e Israel venceu, sem preparo bélico nenhum. Teve outra guerra dos 6 dias, que Israel estava no Yom Kippur lá, e eles foram atacar Israel se antecipou que seria atacado, foi lá e detonou o exército inimigo no pátio dos aviões. Então a gente vê que a mão de Deus sobre Israel ainda continua atuando naquele povo, porque Deus tem promessa e a princípio. A palavra do irmão é boa nesse sentido. Deus tem promessas para Israel, não é só para a época bíblica, que a promessa de Israel da conversão, né? A gente tem a conversão de Israel e tudo, tem promessas, que é o seguinte: o Antigo Testamento tem promessas que se cumprem no Antigo Testamento, tem promessas que vão se cumprir no Novo Testamento, tá certo? Temos promessas no Novo Testamento que se cumpriram no Novo Testamento, e tem promessas no Novo Testamento que não se cumpriram ainda, e há promessas para Israel que ainda não se cumpriram. Então Israel está, não só Israel, lembre que Israel é o Abraão, e nós somos filhos de Abraão, e nós somos considerados hoje chamados o Israel de Deus, quer dizer, todos que se aproximam de Jesus, que é de Israel, né? E que aceitam Jesus. E só para concluir, somos o Israel de Deus, junto com o Israel, né? Que Deus tem propósito para Israel. Sobre a promessa que Deus fez a Abraão, que abençoaria quem ele abençoasse, amaldiçoaria quem ele amaldiçoasse, a Venezuela teve mais de maldição por conta de Hugo Chávez que amaldiçoou Israel. Se a gente for procurar no YouTube, tem ele amaldiçoando Israel assim, com veemência. A gente pode passar aqui depois, semana que vem. Ele falou assim: eu amaldiçoo Israel do fundo das minhas vísceras. Ele morreu de câncer nas vísceras 3 anos depois. Pode procurar no YouTube aí, Hugo Chávez amaldiçoando Israel. E está naquela maldição toda, sabe o que eles têm que fazer? Alguém tem que ensinar eles o caminho. Peça perdão a Israel, manda um presente solenemente para a bênção voltar para a nação. Se não fizer isso, vai continuar naquela marmota. Muito bem. Deus apareceu e Abraão moveu-se. Interessante. Deus disse, Abraão partiu. Deus aparece, Abraão se move. Quer dizer, Abraão está cumprindo o propósito de Deus. Ele está se movimentando. Está se movimentando. Daí ele sai de Siquém para Betel. Ainda não se chamava Betel, os irmãos sabem disso. Betel foi depois de Jacó. Betel foi lá com Jacó, a experiência que ele teve, chamava Luz. Vocês estão percebendo que os nomes que aparecem no Antigo Testamento, no início da história, eles vão surgir depois. Mas por que eles já estão lá? Porque quem escreveu já conhece a história e já colocou. Não ficou esperando, né? Já colocou lá. O que isso indica? Que a história aconteceu numa época, foi escrita em outra época. Quando foi escrito já tinha outros nomes, tá? Então ele sai de Siquém para Betel, vai se movendo, é nômade.
E aí o verso 17 diz que Deus fere o Egito com pragas. Por causa de quem? Das Saras, do Sarai, né? Pelo fato dela estar lá, né? Com comida. Exatamente. O farol não está de olho nela, não. Então, olha só. As primeiras pragas contra o Egito acontecem antes, muito antes de Moisés, cerca de 500 anos antes de Moisés. Trouxe aqui as pirâmides, né? Essa é a mais alta, Gizé, né? Eu não entrei nas três, entrei só nessa, mas já entro logo na mais alta, já vou ter uma ideia, né? Se ela é assim, então... Essa, inclusive, você tem que entrar, baixar na hora que entra. Na verdade, a pirâmide é uma sepultura, né? Faraó, seu faraó. Também extraordinário, algo fabuloso, né? Gênesis 13, os cananeus estão na terra, tem vários povos, aí eu listei 10, né, que está lá no texto. Gente, cananeu, geralmente o termo cananeu englobava todos esses povos. Então você tem o amorreu, tem outros povos, englobava, tá? Aí eles eram conhecidos todos como cananeus. Que vem de Cã, né? De Canaã, o filho de Cã. Gente, no fim, o que a gente está percebendo? Que a gente veio de um mesmo lugar. Por isso não deveria existir ódio entre os povos, porque a gente veio lá de Adão e depois de Noé. Somos irmãos. Nesse sentido, não estou falando sentido religioso, né? Somos todos irmãos, no sentido de que viemos de uma mesma origem. Por isso que eu não acredito em mais de uma raça. Não acredito nesse negócio de raça, disso, daquilo, do outro. Falando de ser humano, chamando de raça, para mim só existe no máximo duas: a raça humana e a desumana. Fora isso. Né? Agora, na nossa Constituição tem discriminação de raça. Mas como que eu vou discriminar a raça se é a mesma raça? Tudo bem, para mim é uma raça só, mas os textos falam de várias raças. Né? Se é várias raças, deve ser uma origem diferente. Deve ser ET, alguma coisa assim. Então, Gênesis 13, disse o Senhor, Abraão mudou as tendas. Então, Deus fala com Abraão, Abraão se movimenta. Aí mudou a tenda. Vou mudar a tenda de lugar. De Betel para Hebron. Então, Deus fala com ele, ele muda. Eles são nômades. Se Deus falou, ele não diz o que Deus falou, né? Exatamente os detalhes. Abraão, pode mudar, chegou a hora de você se movimentar. Você vai conhecer a terra. Você vai peregrinar por ela. Eu vou te dar essa terra, então conheça a terra. Uma forma de conhecer e se movimentando. Se eu quiser a resposta do Ismael, né? Já tem. Agora eu quero saber qual vai ser o ele. Já tem escrito já está pertinho aqui. Então fala aí. Então, em Hebron, olha aqui, ó. Ele está morando em Siquém, vai para Betel, para Hebron, está vendo? Está só aproximando do Egito, né? Está em Hebron agora. Vai viver muito aqui, depois ele vai para o Egito, volta para aqui, né? Volta para Betel, ele vai peregrinando aqui. Esse Hebron aí, pastor, também esse nome só foi dado por intermédio de Caleb, não é isso? Quando Mas o nome é posterior. Passou a se chamar Hebron. É assim. Né? Foi Caleb que deu esse nome lá de Hebron para aquela cidade. A terra que ele recebeu de herança, passou a se chamar Hebron. Isso. Aí o que acontece? Os críticos vão dizer, não pode ser Moisés, então não é autor, porque não existia Hebron, como está Hebron aqui. Vocês estão percebendo? Não é verdade? Gente, os copistas, eles faziam explicativos às cópias. Ele ia copiando, ó, se a cidade, aí ele vai dizer, antigamente essa cidade chamava tal. É um explicativo de um copista. Esse explicativo é tão importante que ele faz parte do texto.
Pode ler para Diz nós. aqui em Josué capítulo 14, versículo 19. E ela dane-se o nome de Hebron, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins. Está vendo? Então, antes Hebron se chamava Kiriat Arba. Isso mesmo. Então, os nomes são cópias. Lembra que as cópias, refazendo cópia, à medida que a cópia ia sendo refeita, em épocas diferentes, ia mudando. Eles atualizavam, atualizavam o nome atual. Né? Atualizavam. Isso aí foi isso, agora é isso. Não quer dizer que Moisés escreveu lá Hebron, não existia o nome Hebron. Quando Moisés escreveu, não era Hebron, mas foi atualizado. Gente, vou pedir para os irmãos, vou abrir para perguntas, a maioria delas vão ser respostas, mas as que eu souber eu responderei, as que eu não souber, tiver condição de pesquisar, pesquisar. Para a gente terminar. E aí, os irmãos estudem, a partir do capítulo 14 em diante, tá bom? Aí no domingo que vem, com a graça de Deus, a gente vai. Não falei, mas vários pastores já porque a opção de Deus, eles escolheram Caim, escolheram Abel e não Caim. Qual é a opção dele? Será que será porque um tinha uma coisa fruto do outro uma ovelha primogênita? Qual seria esse ponto? Ótimo. O irmão está perguntando sobre Caim e Abel. Como a gente está estudando o Antigo Testamento, não é propriamente a história de Israel, mas Israel engloba toda a história, né? Caim e Abel. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Caim? O irmão está perguntando se tem a ver com porque o Caim ofereceu frutos da terra, né? E por isso Deus não aceitou. Não tem a ver com isso. Por quê? Deus, nas ofertas, havia também frutos, cereais, às vezes fazia bolos. Então, não é só animal que era ofertado para Deus. Havia os pombinhos, havia ovelhas e gado. Mas uma parte de Israel, por exemplo, o animal era o sacrifício principal. O animal era o sacrifício principal. Mas o Caim levou... Não. O Caim levou o que ele tinha disponível. O Abel levou o que ele tinha disponível. O Abel era pastor, né, de ovelhas, o Caim era lavrador. Então cada um levou o que tinha condição de levar, que era propício. Mas o que o texto fala para nós, a gente lê e não percebe? Que Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a de Caim. Isso, mas por quê? Olha só. Aí depois, se bem fizer, não haverá expiação para ti. Isso. O que ele diz assim? Caim trouxe o quê? Dos primogênitos. Caim não, Abel. Abel. Dos primogênitos. Da gordura. E agora o que ele fala da oferta de Caim? Caim trouxe uma oferta. Olha a diferença. Então tem um famoso comentarista judeu chamado Rashi que observou isso. E a observação dele é pertinente. Abel ofereceu o melhor do melhor. O Caim só ofereceu. Então, entre uma oferta que ofereceu lá dos frutos. Mas dentro dessa concepção aí, por que os frutos também não seriam uma oferta? Dentro da Mas então, o que o texto está indicando para nós, irmão? Não, ele não pegou o melhor fruto. Ele pegou qualquer Ele não pegou o melhor fruto. Ele não deu o melhor para Deus. Isso não é claro no sentido de dizer assim, mas a Bíblia a gente tem que interpretar. É interpretação. Qual que é a interpretação? Se de um diz que ele trouxe do primogênito, trouxe da gordura, e o outro fala só que trouxe, o que a gente compara? Esse trouxe o melhor e o outro trouxe uma oferta. Mas não quer dizer que as consequências dessa escolha tornou o Caim o primeiro assassino da história. Por quê? Isso aí mostra o ser humano, ser próprio ser humano. Ele sentiu desprestigiado. Só que Deus se agradou da oferta do Mas o próprio Deus respondeu para Caim: se bem fizer, não haverá aceitação para ti, porque fez mal feito. Fez mal feito. Aqui.
Se bem fizer, não haverá aceitação baratinha, faz direito que eu vou aceitar. Foi Deus que falou para ele. Mas eu não acho a resposta da fé. Claro, é uma resposta, nem toda resposta É teórico, é suposições. Sim, mas você tem pista no texto, mas se você não aceitar as pistas que o texto te dá, também dificulta. Então você tem pistas no texto. Você vai dizer, o texto está falando isso com todas as letras? Não. Mas te deu uma possibilidade de ser interpretativa. Eu tenho ciência de vocês. Quem criou o mal? Sim, aí é outra coisa. Já estou encerrando. Posso conversar com você particularmente, né? Quem criou o mal? Deus. Deus foi todas as coisas. Deus criou. Aí o mal foi criado por Deus? Qual o mal, né, irmão? Existe o mal moral e o mal catástrofe. Quer dizer, quando Deus permite, se o irmão ler o capítulo 45, o irmão citou aqui a criação do mal, não tem a ver com a história de Israel, mas está dentro da Bíblia. Então tem a ver, né? Porque o Isaías é Israel, o profeta Israel, tem a ver. Indiretamente. Então, Isaías 45, nós vai ficar bastante barulho, né? Você está na hora de gente boa. Nós estamos terminando. Isaías 45, vocês vão ler. Qual que é o contexto de Isaías 45? Quem que Isaías 45 apresenta lá? Apresenta Ciro, não apresenta Ciro? Quando ele fala que Deus criou o mal. Apresenta Ciro, quando ele fala da criação do mal. O que Ciro acreditava? Tinha uma religião chamada Mazdeísmo, né? O Zoroastrismo, que tinha o Deus da luz, Deus das trevas, que até aparece na Bíblia, Ormus e Arimã. Isso aparece na Isaías, né? Ormus e Arimã. Havia o Deus das trevas e o Deus da luz. O Deus do bem e do mal. Ok? Isaías 45 está respondendo a essa religião. Porque os hebreus, os israelitas, os judeus estariam exilados na Babilônia. A Babilônia seria conquistada pelos persas e os persas acreditavam nisso. Quando Deus diz, eu crio, você que acredita que há o Deus da luz das trevas, quer dizer para você, eu crio a luz, eu crio as trevas. Tem o Deus do bem e do mal, quer dizer para você, eu crio. Aí ele não usou a palavra bem. Olha que interessante. A importância mostrar do hebraico. Ele diz, eu crio o quê? Shalom. Eu crio shalom. Eu crio shalom. Eu crio a paz. E eu crio o mal. Não usou a palavra bem, para não confundir, né? Evitou usar essa palavra. Eu crio a paz e eu crio o mal. A palavra mal em hebraico significa também feio, ruim. A palavra mal ela é tanto substantivo quanto adjetivo em hebraico. É a mesma palavra. Pode ser mal com U, mal com L. E quer dizer também feio. Então, por exemplo, uma catástrofe é uma coisa feia, uma coisa má. Então, quando Deus permite, Ele é o criador do mal, criou todas as coisas. Então, o que ele está dizendo? O bem não é Deus, o mal não é Deus, a luz não é Deus, as trevas não é Deus. Ou não são Deus, né? Eu sou Deus, eu criei tudo. Se eu criei tudo, somente eu sou Deus. É isso que está respondendo. Não está respondendo questões filosóficas. Não está preocupado com isso. A Bíblia não está preocupado com isso. Está respondendo que Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Quando, por exemplo, se o irmão olhar Gênesis capítulo 1, quando Deus está criando todas as coisas, e Ele diz, eu crio, e diz que Deus criou o quê? Ele fala que Deus criou o sol e a lua. Tem a palavra sol e lua lá? Não. Que Ele criou o grande luminar e o luminar menor. Por quê? Tem mais semelhança. Sim, mas deixa eu responder. Por que não tem a palavra sol nem lua lá? Eu estou interpretando, mas a Bíblia tem que ser interpretada. Qual que é a interpretação que a gente vai dar disso? Por que não tem a palavra sol e lua lá? Porque sol e lua eram consideradas divindades. Então, para evitar, ele usa a palavra luminar maior, luminar menor, para evitar adoração a sol e lua.
Depois a palavra sólido aparece na Bíblia, aparece várias vezes. Mas no contexto da criação, evitou-se usar a palavra sol, a palavra nu. Quando precisou, Deus falou, cria o bem, cria, no caso, shalom, a paz, a tranquilidade, mas os terremotos, maremotos, eu domino isso tudo. Então eu sou o criador de tudo. Só eu sou Deus. Pastor, há uma diferença entre mal e maldade. Maldade. Para poder responder isso, teria que fazer a distinção dos seres. Exato. Por exemplo, Deus conhece o bem e o mal, não conhece? O conhecedor do bem e do mal. Deus praticou o mal? Não. O médico, alguém deu esse exemplo há muitos anos atrás, eu achei interessante. Um médico, um obstetra, ele conhece muito de parto, de tudo isso. Gente, ele conhece mais do que a própria mãe que está tendo o filho. A não ser que essa mãe também seja obstetra, né? Que ela conhece também bastante. Mas esse médico nunca vai dar à luz. Quer dizer, ele tem um conhecimento maravilhoso, mas nunca experimentou, nunca vai experimentar. Deus tem conhecimento de tudo, mas ele nunca experimentará o mal. Deus é luz e não há nele trevas algumas. Por exemplo, irmão, só para terminar, porque está dando aula, né? A gente combinou até 11, né? No livro de Samuel, o que diz lá? Deus levou Davi a enumerar o povo, não é isso que diz? E o que diz lá em Crônicas? Quem que levou Davi a enumerar o povo? Foi Satã, lá no livro das Crônicas. O que isso implica? Que na época de Davi, o conhecimento do povo era ainda limitado nessa questão do Satã. Mas lá em Crônicas, que é o último livro da Bíblia, já pós-exílio, o povo já tem uma ideia de quem seja Satã, mais aprimorado. Então o autor de Crônicas tem condição de dizer, foi Satã que levou Davi a enumerar o povo. Aquele que está lá na época do Samuel não tinha ainda essa condição de dizer, foi o Satã. Ele dizia o que? Foi Deus. Então muita coisa que se atribui a Deus, mesmo na Bíblia, era a condição do ser humano da Bíblia, do conhecimento progressivo de Deus, da limitação dele. E Deus é tão grande e tão poderoso, e não tem medo de nada, se tivesse medo ele seria Deus, é que ele deixa isso não afeta Deus, dizer que foi ele, ainda que tenha sido Satã. Na hora certa, isso foi demonstrado. A revelação é progressiva. A revelação é progressiva. Mas a gente acha que o homem e a mulher do Antigo Testamento sabem como nós. Jamais. Nosso conhecimento, se a gente voltasse lá na época lá do Abraão, fosse conversar com ele, ele ficava horrorizado com a gente. De tanto que a gente sabe. O que a gente viu agora, o tanto que a gente sabe, talvez. E a intimidade com Deus? O Abraão sabe pouco, mas ele tem intimidade com Deus. Então a intimidade com Deus é melhor do que conhecimento. Obrigado, até a próxima.